No dia em que revelou a gravidez, foi chamada de interesseira. Foi expulsa da própria casa, grávida de gêmeos, sob a chuva. 6 anos depois, ela retornou em um helicóptero, com 2 crianças e um segredo que mudaria tudo. Nem ele, nem sua mãe estavam prontos para encarar a verdade que evitaram por tanto tempo. Antes de ouvir esse relato surpreendente, inscreva-se no canal para mais histórias de reviravolta e redenção. Clara Mendonça contemplou o teste de gravidez com o coração acelerado. 2 linhas cor-de-rosa confirmavam o que seu corpo já anunciava há semanas. Finalmente, após 2 anos tentando, estava grávida. Apoiou-se na bancada de mármore do luxuoso banheiro e respirou fundo, imaginando a reação de Ricardo quando recebesse a notícia. O relógio marcava 18h30. Ricardo chegaria em breve à mansão no bairro mais exclusivo de São Paulo. Clara havia planejado tudo: um jantar à luz de velas, o vinho favorito dele e então, no momento perfeito, o anúncio que mudaria suas vidas para sempre. Aos 32 anos, Clara mantinha a beleza que a destacara como modelo internacional. Os olhos verdes intensos contrastavam com os cabelos negros que cascateavam até o meio das costas. Foi essa combinação exótica que atraíra Ricardo Albuquerque Mendonça, herdeiro de uma das maiores fortunas do país, durante um evento beneficente 5 anos atrás. O som do portão eletrônico interrompeu seus pensamentos. Clara ajeitou o vestido azul marinho, descendo as escadas de mármore para receber o marido. Boa noite, amor. Ela se inclinou para beijá-lo. Ricardo desviou sutilmente, oferecendo apenas a bochecha. Preciso de um drink, anunciou dirigindo-se ao bar na sala de estar. Clara o seguiu mantendo o sorriso intacto. Preparei um jantar especial para nós. Tenho uma notícia importante. O celular de Ricardo tocou. Ele verificou o visor e um sorriso surgiu em seus lábios. O primeiro que Clara via em semanas. Agora não posso falar, mas sim, claro que sim. Sua voz suavizou consideravelmente. Quando desligou, Clara estava parada à sua frente, braços cruzados. Quem era? Assuntos da empresa. Respondeu rapidamente, virando o resto da bebida. Ricardo, precisamos conversar, é importante. Pode ser rápido, estou exausto. Clara respirou fundo. Não era assim que imaginara este momento, mas já não podia guardar a notícia. Estou grávida. O tempo pareceu congelar. O copo vazio escorregou da mão de Ricardo, estilhaçando-se no chão de mármore. O quê? Perguntou finalmente, a voz estranhamente calma. Estamos esperando um filho. Ela repetiu, um sorriso hesitante nos lábios. Não é possível. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Como assim? Nós tentamos por tanto tempo. Clara. Ele a cortou a voz gelada. Esses filhos não são meus. O mundo de Clara desabou. As palavras a atingiram como um tapa. Como pode dizer isso? Fiz uma vasectomia há 3 meses. Clara cambaleou para trás, buscando apoio na parede. O quê? Por que faria isso sem me contar? Porque já sabia que isso aconteceria. Minha mãe estava certa o tempo todo. Ricardo soltou uma risada amarga. Você sempre quis apenas meu dinheiro, e agora encontrou um jeito de se garantir para sempre. Sua mãe? Ricardo, não sei do que você está falando. Este filho é seu, eu nunca... Chega de mentiras, ele gritou socando a parede. Tenho provas, Clara. Sei sobre seus encontros com Diego. Diego, meu primo! Clara não podia acreditar no que ouvia. Ricardo, ele esteve aqui 2 vezes para me ajudar com a reforma do jardim. Conveniente, não? As câmeras de segurança registraram vocês 2 bem próximos no gazebo. Clara lembrou-se do dia em que Diego a consolara enquanto chorava, frustrada após mais uma tentativa fracassada de engravidar. Isso é absurdo. Posso fazer um teste de DNA agora mesmo. Para quê? Para manipular os resultados também? Rebateu Ricardo. Minha mãe me alertou desde o início sobre você. Clara finalmente compreendeu. Mercedes Albuquerque, a matriarca fria e calculista, nunca a aceitara na família. Durante 5 anos, minara sutilmente o relacionamento deles com insinuações e comentários velados. Sua mãe me odeia desde o primeiro dia, murmurou Clara. E você está escolhendo acreditar nela em vez de mim, sua esposa? Ex-esposa, corrigiu Ricardo.
Os papéis do divórcio chegarão amanhã. Quero você fora desta casa até o amanhecer. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ricardo, estou grávida. São seus filhos. Filhos. O médico ligou hoje. São gêmeos. Por um breve instante, algo vacilou nos olhos de Ricardo. Dúvida, talvez, mas logo sua expressão endureceu novamente. Melhor ainda, 2 filhos para extorquir dinheiro do tolo aqui. Naquele momento, Mercedes Albuquerque entrou, imponente em seu tailleur cinza. Ouvi gritos, disse friamente. Vejo que a verdade finalmente veio à tona. A senhora planejou tudo isso, acusou Clara, os olhos marejados. Envenenou seu filho contra mim durante anos. Mercedes sorriu sem emoção. Querida, apenas protejo o que é meu. Esta família, esta fortuna. Você nunca pertenceu a este mundo. Mamãe estava certa sobre você desde o início, completou Ricardo. Eu que fui cego demais para enxergar. Mercedes aproximou-se do filho. É melhor assim, Ricardo. Ela sai discretamente com uma boa quantia para manter a boca fechada e seguimos nossas vidas. Não quero o seu dinheiro, protestou Clara. Quero que acredite em mim. 5 anos juntos não significam nada. Significam 5 anos de mentiras, rebateu Ricardo. Segurança. Acompanhem a senhora Mendonça até a saída. Com o coração despedaçado, Clara subiu as escadas para juntar suas coisas. Josefa, a governanta que sempre a tratara com respeito, empacotava roupas em malas, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Sinto muito, dona Clara, sussurrou. Não é justo o que estão fazendo com a senhora. Clara apenas assentiu, incapaz de falar. Em movimento automático, começou a separar documentos pessoais, joias de família e fotografias. O restante, os presentes caros, as roupas de grife, deixaria para trás. Numa gaveta, encontrou a aliança de sua avó, a única herança que recebera. Colocou-a no dedo, substituindo o anel de diamantes que Ricardo lhe dera. Aquele pequeno aro de ouro simbolizava o amor verdadeiro que seus avós compartilharam por 50 anos. Um amor que ela julgara ter encontrado, mas que se revelara apenas ilusão. Exatamente 1 hora depois, Clara desceu com 2 malas. Na sala, Mercedes aguardava sozinha, um sorriso triunfante nos lábios finos. Ricardo preferiu se retirar, informou. Evitar mais dramatizações. Clara encarou. A mulher que arruinara sua vida. A senhora venceu, dona Mercedes. Espero que a vitória traga a felicidade que tanto busca. Mercedes riu, um som frio como o inverno. Meu filho merece alguém de nossa classe, querida. Nunca foi pessoal. Apenas seleção natural. Clara ergueu o queixo, determinada a não dar à sogra o prazer de vê-la desmoronar. Um dia a senhora vai se arrepender disso. E quando esse dia chegar, estarei lá para ver. Do lado de fora, uma chuva impiedosa castigava a cidade. Clara hesitou na varanda coberta, olhando para a tempestade. A limusine vai levá-la onde quiser, disse um dos seguranças. Não. Obrigada, respondeu Clara. Prefiro caminhar. E assim, sozinha, com apenas 2 malas contendo os restos de sua antiga vida, Clara Mendonça deu o primeiro passo sob a chuva torrencial. As lágrimas misturavam-se à água do céu, enquanto ela caminhava para fora dos portões da mansão. Naquele momento, sob a tempestade, Clara fez uma promessa silenciosa aos 2 pequenos seres que cresciam em seu ventre. Vamos sobreviver, e um dia voltaremos. Clara caminhou por horas sob a chuva, antes de encontrar abrigo numa pequena padaria que estava fechando. O dono, compadecido da jovem grávida encharcada, ofereceu-lhe um chá quente enquanto ela tentava decidir para onde ir. Seus pais haviam falecido anos antes. Amigos? Ricardo sempre a afastara de suas antigas companhias. Com mãos trêmulas, Clara ligou para Carmen, sua antiga empregada de antes do casamento. Dona Clara, o que aconteceu? A senhora está chorando. Meia hora depois, um táxi parava, em frente a um prédio simples na zona norte de São Paulo. Carmen, uma senhora de 60 anos, esperava na portaria. Quando Clara desceu do veículo, encharcada e carregando 2 malas, a idosa deixou escapar uma exclamação. Meu Deus do céu, menina!
O que fizeram com você? No pequeno apartamento de Carmen, após um banho quente, Clara contou tudo entre lágrimas. Eles me expulsaram. Ricardo acredita que o traí, que estes bebês não são dele. Bebês, eles são gêmeos. Descobri hoje. Carmen sentou-se ao lado dela. E não são do seu marido? Claro que são, Clara exclamou. Foi a mãe dele, aquela bruxa. Ela envenenou Ricardo contra mim. Inventou que me viu com meu primo. E agora ele diz que fez uma vasectomia há meses, que é impossível ser o pai. Gente rica tem mania de achar que pode passar por cima dos outros. Carmen apertou sua mão. Fique tranquila. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Nas semanas seguintes, Clara experimentou o sabor amargo da rejeição. Com seu excelente currículo, formada em relações públicas, fluente em 3 idiomas, acreditou que encontraria trabalho rapidamente. Estava enganada. As portas se fechavam assim que mencionava a gravidez ou quando reconheciam seu rosto das colunas sociais. Os boatos sobre seu caso extraconjugal haviam se espalhado rapidamente. Para piorar, suas contas bancárias foram bloqueadas. O dinheiro que trouxera se esvaía rapidamente em consultas médicas. Orgulhosa demais para aceitar mais do que já havia recebido de Carmen, Clara vendeu suas joias, uma a uma, guardando apenas a aliança da avó. No 3º mês de gravidez, o destino ofereceu uma oportunidade inesperada. Carmen convenceu Clara a acompanhá-la ao mercado municipal. Enquanto caminhavam entre as barracas, Clara sentiu uma tontura repentina e apoiou-se numa bancada próxima. "A senhora está bem?" perguntou um senhor de idade que organizava frutas. "Só um pouco tonta", Clara respondeu. O homem rapidamente puxou um banquinho e ofereceu água. "Está grávida, não é? Minha esposa também passava mal no começo." "De gêmeos", acrescentou Carmen orgulhosamente. "Ora, isso merece uma celebração." O homem separou algumas frutas. "Sou Antônio Ferreira, dono do restaurante Sabor de Casa aqui perto." Observando o movimento no mercado, Clara teve uma ideia. "Senhor Antônio, por acaso precisa de ajuda no seu restaurante? Tenho experiência com atendimento ao público." O homem coçou a barba grisalha. "Bem, minha filha que cuidava do caixa acaba de se mudar para o interior. Mas com a gravidez não sei se conseguiria ficar em pé por muito tempo. Posso tentar, só preciso de uma chance." No dia seguinte, Clara começou a trabalhar no Sabor de Casa, um restaurante familiar simples, que servia comida caseira. Inicialmente no caixa, logo o Sr. Antônio descobriu que ela tinha talento para muito mais. "Você devia estudar gastronomia, menina. Tem um dom." Clara sorriu, agradecida pelo elogio. Nas semanas seguintes, dedicou-se a aprender tudo sobre o restaurante, do preparo dos alimentos à gestão dos fornecedores. O trabalho era exaustivo, mas pela primeira vez em meses sentia-se útil. À noite, estudava administração em cursos online gratuitos. Enquanto sua barriga crescia, também expandia sua compreensão sobre negócios. Ela via potencial no pequeno restaurante que poucos notavam. "Sr. Antônio já pensou em renovar o cardápio?" sugeriu após 3 meses. "Poderíamos incluir opções mais saudáveis, atrair um público diferente." "E onde arranjaria dinheiro para isso, menina?" "Vendi meu anel de casamento ontem. Se o senhor permitir, posso investir aqui." Aquela conversa marcou o início de uma parceria improvável. Com o consentimento de Sr. Antônio, Clara implementou pequenas mudanças. Primeiro no cardápio, depois na decoração, finalmente na estratégia de marketing. Em 2 meses, o faturamento do restaurante aumentou 40%. No 6º mês de gravidez, recebeu a notificação oficial do divórcio. Ricardo solicitava exame de DNA assim que os bebês nascessem e negava qualquer responsabilidade até lá. Clara assinou os papéis sem contestar. A menina deslumbrada pelo luxo não existia mais. Em seu lugar, estava nascendo uma mulher determinada a construir seu próprio caminho. O 7º mês trouxe novos desafios. O médico recomendou repouso devido à pressão arterial elevada, mas Clara continuou trabalhando meio período. "Se parar agora, enlouqueço", explicou ao Sr. Antônio. Foi durante uma tarde movimentada que sentiu as primeiras contrações.
Tentou ignorá-las, mas quando a bolsa estourou em pleno salão do restaurante, não houve como negar. "Os bebês estão vindo!" gritou uma cliente, enquanto o Sr. Antônio chamava uma ambulância. Clara foi levada às pressas para o hospital público mais próximo. O parto foi difícil. Sozinha, sem a presença do pai das crianças, ela lutou durante 12 horas. "Força, dona Clara!" incentivava a enfermeira. "Já dá para ver a cabecinha do primeiro." Com uma determinação surpreendente, Clara trouxe ao mundo seus 2 pequenos milagres. Antônio, em homenagem ao homem que lhe dera uma chance, e Helena, como sua avó, materna. Na manhã seguinte, Sr. Antônio entrou timidamente no quarto hospitalar com pequenos presentes. "Minha esposa se foi há 10 anos. Desde então toco o restaurante sozinho. Meus filhos seguiram seus caminhos. Estava pensando em vender tudo, até você chegar." Entregou-lhe um envelope. "Quero que seja minha sócia, 50% do restaurante em seu nome." "Mas por quê?" Clara perguntou emocionada. "Porque reconheço talento quando vejo, e porque todos merecemos uma segunda chance." O primeiro ano com os gêmeos testou sua resistência. Clara dividia seu tempo entre amamentar, trocar fraldas e gerenciar o restaurante, que crescia constantemente. Mudou-se com os bebês para um pequeno apartamento perto do trabalho. "É temporário", garantia enquanto balançava Helena no colo e verificava planilhas. "Logo teremos nossa própria casa." O sabor de casa se transformou. Mantendo a essência de comida caseira, Clara introduziu elementos modernos. Criou um menu executivo para o almoço e jantares temáticos nos fins de semana. Em 6 meses, havia fila de espera para os jantares de sábado. "Precisamos expandir", sugeriu ao Sr. Antônio. "Há um espaço vago no andar de cima para eventos." Quando os gêmeos completaram 1 ano, Clara organizou uma pequena celebração no restaurante. No meio da festa, Sr. Antônio pediu a atenção de todos. "Quero fazer um brinde especial. A mulher que salvou o sabor de casa e, de certa forma, salvou a mim também. Poucos sabem, mas ela está na faculdade de gastronomia, estudando à noite depois que as crianças dormem. Se isso não é determinação, não sei o que é." Os aplausos ecoaram pelo salão lotado. Clara, com Helena no colo e Antônio Júnior agarrado à sua perna, sentiu lágrimas de gratidão e realização. Naquela noite, enquanto colocava os gêmeos para dormir, percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso do que o luxo que deixara para trás. Encontrara propósito, respeito e uma família escolhida. O que ela não sabia era que Ricardo acompanhava discretamente seus passos. Através de investigadores particulares, descobrira onde ela vivia, o restaurante que co-administrava, o crescimento saudável dos gêmeos. Algo dentro dele, talvez arrependimento, talvez curiosidade, começava a despertar. Enquanto isso, na mansão dos Albuquerque, Mercedes observava, pela janela, a cidade que considerava seu reino. Em suas mãos, uma fotografia recente dos gêmeos. Seus olhos estreitaram-se ao notar as semelhanças inegáveis com seu filho. "Impossível", murmurou, amassando a fotografia. Mas era verdade. E essa verdade logo mudaria para sempre o destino daquela família dividida. 5 anos se passaram. Clara Mendonça caminhava pelo amplo salão do seu mais novo empreendimento, o Essência, um restaurante sofisticado no coração financeiro de São Paulo. Era o 4º estabelecimento do Grupo Sabor, que começara com o pequeno e acolhedor Sabor de Casa, e agora se expandia rapidamente pela cidade. "O chefe está preocupado com a entrega do azeite especial para o prato de amanhã", informou Renata, sua chefe executiva e braço direito, aproximando-se rapidamente. "Ligue para o Marcos. Ele pode desviar parte da entrega do bistrô Helena para cá", respondeu Clara, verificando detalhes da decoração para a inauguração no dia seguinte. Aos 37 anos, Clara irradiava uma confiança que só o sucesso conquistado com suor poderia trazer. Seu rosto, que uma vez estampara revistas de moda, agora aparecia em publicações de negócios e gastronomia, celebrando a chefe empresária que revolucionou a cena gastronômica paulistana. "Mamãe!" A voz infantil ecoou pelo salão ainda vazio.
Helena, agora com 5 anos, corria entre as mesas, cabelos escuros balançando em cachos rebeldes. Atrás dela, num passo mais contido, vinha Antônio, a expressão séria lembrando incrivelmente o pai que mal conhecia. Não era para vocês estarem na escola? Clara perguntou, abaixando-se para abraçar os gêmeos. Hoje é dia de reunião de pais, explicou Carmen, que os acompanhava. Antônio ganhou o primeiro lugar na feira de ciências e Helena foi escolhida para o recital de piano. Clara sentiu uma pontada de culpa. Com a abertura do novo restaurante, havia esquecido completamente a reunião escolar. Me desculpem. Meus amores, prometo que estarei no recital, Helena, e vamos celebrar seu projeto, Antônio. As crianças sorriram, acostumadas com a rotina agitada da mãe, mas sem dúvidas sobre seu amor. Clara havia construído seu império sempre com elas por perto, no escritório improvisado nos fundos do sabor de casa, quando bebês, depois nas cozinhas dos restaurantes onde aprenderam a apreciar sabores e na nova casa espaçosa no Pacaembu, onde tinham um quarto só para estudos e projetos. Por que não levamos vocês para um sorvete enquanto mamãe termina aqui? Sugeriu Renata, piscando para Clara, que agradeceu silenciosamente pela compreensão da amiga. Quando ficou sozinha, Clara permitiu-se um momento de reflexão. Em 5 anos, transformara um pequeno restaurante de bairro em uma rede respeitada. O velho Antônio, seu primeiro sócio e mentor, agora desfrutava de uma aposentadoria confortável em Atibaia, mas visitava os restaurantes regularmente, tratado como uma lenda viva pelos funcionários mais novos. O telefone vibrou no bolso de seu blazer, impecavelmente cortado. Era Marcos, seu diretor financeiro. Clara, temos uma situação. Acabo de receber uma ligação interessante. Alguém quer comprar o Grupo Sabor. Compradores aparecem o tempo todo, Marcos, não estamos à venda. Este é diferente. Representa as empresas Albuquerque. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Ricardo? Não diretamente. Tal de Eduardo Mendes, advogado do grupo. Eduardo Mendes. Clara lembrava-se bem dele, o advogado pessoal do velho Augusto Albuquerque, sogro que sempre a tratara com distante cordialidade. O que disse a ele? Que qualquer proposta deveria ser enviada por escrito para avaliação, mas que não estávamos ativamente buscando investidores. Ótimo. Mantenha-me informada se houver novidades. Clara terminou a ligação, a mente fervilhando de perguntas. Por que, após todos esses anos, Ricardo apareceria através de seu advogado? O que as empresas Albuquerque poderiam querer com seu grupo de restaurantes? A resposta veio mais rápido do que esperava. No dia seguinte, durante a movimentada inauguração do Essência, Clara foi informada da chegada de um convidado inesperado. Ele não estava na lista, mas insiste que tem um convite pessoal. Da senhora, explicou o hostess nervoso. Ao fundo do saguão de entrada, Ricardo. Albuquerque Mendonça aguardava, elegante em seu terno escuro, mas com o semblante cansado de quem carregava preocupações invisíveis. O que está fazendo aqui? Clara perguntou diretamente, mantendo distância calculada. Vim parabenizá-la pelo novo restaurante, respondeu ele oferecendo um sorriso hesitante. E tu falar sobre nossos filhos. A menção às crianças fez o coração de Clara acelerar. 5 anos, Ricardo. Você ignorou a existência deles por 5 anos. Por que agora? Ele desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Podemos conversar em particular? Clara o conduziu até o pequeno escritório nos fundos do restaurante. Fechou a porta e cruzou os braços, a postura defensiva. Estou ouvindo. Ricardo respirou fundo. Meu pai faleceu há 2 anos. Eu soube. Sinto muito. Antes de morrer, ele contratou investigadores. Descobriu sobre os gêmeos. Ricardo passou a mão pelos cabelos, agora com mais fios grisalhos que Clara se lembrava. Fez um teste de DNA secretamente, com amostras coletadas, quando eles estiveram no hospital. Clara estreitou os olhos. Quando tiveram pneumonia, como ele conseguiu acesso? O dinheiro abre muitas portas, interrompeu Ricardo. O importante é que ele confirmou. São meus filhos. Clara sentiu uma mistura de raiva e validação. Sempre foram seus filhos. Você escolheu não acreditar. Eu sei.
Pela primeira vez parecia genuinamente arrependido. Não há um dia em que não me arrependa de ter ouvido minha mãe naquela noite. Clara o estudou em silêncio. Os anos não haviam sido gentis com Ricardo. O empresário arrogante e confiante que conhecera parecia ter dado lugar a um homem cansado, carregando o peso de decisões erradas. O que você quer, Ricardo? Conhecer meus filhos. Ser parte da vida deles, se você permitir. Clara soltou uma risada seca. E suponho que a proposta de compra do Grupo Sabor seja apenas uma coincidência? Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Que proposta? Seu advogado, Eduardo Mendes, contatou meu diretor financeiro ontem, sondando interesse em vender o Grupo Sabor para as empresas Albuquerque. Um lampejo de compreensão cruzou o rosto de Ricardo. Não foi iniciativa minha. Deve ser obra de minha mãe. Mesmo doente, ela ainda tenta controlar tudo. Doente, Alzheimer precoce. Ricardo sentou-se pesadamente numa cadeira. Nos últimos 2 anos, desde a morte de papai, ela começou a tomar decisões erráticas nos negócios. O Império Albuquerque está instável. Nossos acionistas estão preocupados. Clara processou a informação em silêncio. A ironia não lhe escapou. A mulher que orquestrara sua ruína, que manipulara tantas vidas com sua mente afiada, agora perdia justamente essa capacidade. Sinto muito por Dona Mercedes, disse finalmente, surpreendendo-se com a sinceridade na própria voz. Mas isso não explica por que você decidiu aparecer agora depois de tanto tempo. Ricardo a encarou diretamente pela primeira vez. Porque estou tentando consertar meus erros antes que seja tarde demais. Para os negócios da família, que mais importante para mim como pai. Fez uma pausa. Vi as fotos das crianças, Clara. Antônio é minha cópia exata na idade dele. E Helena tem o sorriso da minha avó. Clara sentiu a muralha que construíra ao redor do coração vacilar ligeiramente. Você os abandonou. Eu sei. E não espero seu perdão nem deles. Só peço uma chance. O silêncio que seguiu foi interrompido por uma batida suave na porta. Renata colocou a cabeça para dentro do escritório. Desculpe interromper, mas os críticos do guia gastronômico acabaram de chegar. Já vou, respondeu Clara, ajeitando automaticamente o blazer. Voltou-se para Ricardo. Esta noite é importante para mim. Podemos continuar essa conversa outro dia. Ricardo levantou-se, compreendendo a deixa para se retirar. Posso deixar meu cartão? Com meu número pessoal. Clara aceitou o pequeno retângulo de papel, sentindo o peso desproporcional que ele carregava, o peso de 5 anos de ausência, de perguntas não respondidas, de um passado que achava ter enterrado definitivamente. Não prometo nada, Ricardo. Minha prioridade são os gêmeos e seu bem-estar emocional. É tudo o que peço, uma consideração justa. Quando ele saiu, Clara permaneceu imóvel no escritório por alguns minutos, tentando organizar a tempestade de pensamentos. Parte dela queria proteger os filhos de qualquer decepção que Ricardo pudesse causar. Outra parte reconhecia que eles mereciam a chance de conhecer o pai, de formar sua própria opinião. Finalmente, guardou o cartão na bolsa e retornou à festa de inauguração, o sorriso profissional de volta ao rosto como uma máscara perfeitamente ajustada. A noite seria um sucesso, os críticos ficariam impressionados, seu império continuaria crescendo. Quanto a Ricardo e suas intenções, isso era um problema para outro dia. O que Clara não sabia enquanto brindava ao sucesso com convidados VIP e jornalistas era que a reaproximação de Ricardo tinha motivações mais complexas do que simples arrependimento paterno. A verdadeira razão por trás de seu retorno logo se revelaria. Uma verdade capaz de abalar as fundações do império que Clara construíra com tanto sacrifício. Uma semana após o encontro inesperado com Ricardo, Clara estava no escritório central do Grupo Sabor, revisando relatórios financeiros, quando seu telefone tocou. Dona Clara, desculpe incomodar. Era a secretária da Escola dos Gêmeos. Houve uma situação com Antônio. Ele se envolveu numa discussão acalorada com um colega. Clara chegou à escola em tempo recorde, encontrando o filho sentado cabisbaixo do lado de fora da sala da diretora. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os de Ricardo, estavam vermelhos de tanto chorar.
O que aconteceu, filho? Perguntou, ajoelhando-se à sua frente. Lucas disse que eu não tenho pai, que ele nos abandonou porque não nos queria. A voz do menino falhou. Eu disse que não era verdade, que o papai está em viagem de negócios, mas ele riu de mim. O coração de Clara apertou. Durante anos havia evitado falar abertamente sobre Ricardo, criando uma versão simplificada para os gêmeos. Seu pai era um homem ocupado que viajava muito a trabalho. Um dia, eles o conheceriam. Um dia que Clara, secretamente, esperava que nunca chegasse. Depois de uma breve conversa com a diretora, Clara levou Antônio para casa. Helena os aguardava ansiosa, abraçando o irmão assim que chegaram. Mamãe, é verdade que nosso pai não gosta da gente? Perguntou a menina, diretamente, sempre mais frontal que o irmão. Clara percebeu que não podia mais adiar essa conversa. Sentou-se no sofá da sala, um filho de cada lado. Seu pai e eu nos separamos antes de vocês nascerem. Foi complicado. Escolhi as palavras com cuidado. Ele não sabia como ser pai. Ficou assustado com a responsabilidade. Mas ele gosta da gente? Insistiu Helena. Ele nem nos conhece, murmurou Antônio. Clara respirou fundo. Na verdade, existe algo que preciso contar. Seu pai entrou em contato comigo recentemente. Ele quer conhecer vocês. Os olhos de Helena se arregalaram com esperança. Sério? Quando? Só se vocês quiserem, Clara enfatizou. Ninguém os obrigará a nada. Antônio permaneceu em silêncio, processando a informação. Helena, impulsiva como sempre, já pulava de empolgação. Claro que queremos, todas as crianças têm pai, só a gente que não. Clara observou Antônio, que finalmente falou. Por que só agora? Depois de tanto tempo? A perspicácia do filho não a surpreendia mais. Aos 5 anos, ele já demonstrava uma capacidade de análise impressionante. É uma boa pergunta, filho. Acho que seu pai finalmente percebeu o erro que cometeu. Naquela noite, após colocar as crianças na cama, Clara retirou o cartão de Ricardo da bolsa. Contemplou-o por longos minutos antes de pegar o telefone. Eles querem te conhecer, disse sem preâmbulos quando ele atendeu. Mas quero deixar algumas coisas claras. Será um encontro supervisionado no sabor de casa, onde eles se sentem seguros, e se demonstrarem qualquer desconforto, acabou. Obrigado, Clara. A voz de Ricardo soava genuinamente emocionada. Não vai se arrepender. No sábado seguinte, Clara observava nervosamente o relógio no restaurante fechado especialmente para aquele encontro. Os gêmeos, vestidos com esmero, aguardavam ansiosos. Helena não parava de falar, imaginando como seria o pai. Antônio estava quieto, mexendo distraidamente no guardanapo. Às 12 horas em ponto, Ricardo entrou carregando 2 pacotes coloridos. Clara notou seu nervosismo pelo modo como ajeitava a gravata repetidamente. Eles estão prontos, informou, mantendo a voz profissional. Helena está animada. Antônio está mais reservado. Dê tempo a ele. Ricardo assentiu, visivelmente tenso. E você? Como está? A pergunta pegou Clara de surpresa. Isso não é sobre mim, é sobre eles. Quando abriu a porta da sala privativa, Ricardo congelou momentaneamente. Lá estavam eles, 2 pequenos seres que carregavam inegavelmente seu sangue, seus traços. Helena foi a primeira a reagir, aproximando-se curiosa. Você é nosso pai? Perguntou diretamente. Ricardo engoliu em seco, emocionado. Sim, sou eu. Você deve ser Helena. Como você sabia? Sua mãe me contou que você era a mais falante. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Voltando-se para Antônio, ainda sentado, disse: E você é Antônio. Você tem o nome do meu pai e seus olhos também. Tem os olhos do vovô? Perguntou o menino, finalmente interessado. Exatamente iguais. Ele ficaria muito orgulhoso. O almoço correu surpreendentemente bem. Ricardo entregou os presentes, um telescópio para Antônio e um kit de pintura para Helena. A escolha precisa dos presentes não passou. Despercebida por Clara. Alguém havia informado Ricardo sobre os interesses específicos das crianças. Você mora naquela casa grande das fotos antigas da mamãe?
Perguntou Helena entre colheradas de sobremesa. Sim, ainda moro lá. Com a vovó Má? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Clara engasgou com a água. Helena, quem disse isso? Ouvi você falando com tia Renata uma vez. Você disse que a vovó era uma bruxa má que fez o papai mandar a gente embora. Clara sentiu o rosto quente de vergonha, mas Ricardo respondeu com surpreendente honestidade. Sua mãe e sua avó nunca se deram bem. E sim, eu ainda moro com... Ela? Mas ela está doente agora. Ela vai conhecer a gente também? Perguntou Antônio. Ricardo hesitou. Talvez um dia, quando ela estiver melhor. Quando as crianças se retiraram para lavar as mãos, Clara e Ricardo ficaram sozinhos. Eles são incríveis, disse ele, admiração genuína na voz. Você fez um trabalho extraordinário. Fiz o que qualquer mãe faria. Não fez. Ricardo a encarou intensamente. Você os criou sozinha. Construiu um império. Deu a eles uma vida de amor e segurança. Depois de tudo o que você fez, completou ela. Vamos deixar as coisas claras, Ricardo. Permito esses encontros pelo bem deles, não pelo seu. Se sentirem qualquer desconforto, acabou. Ricardo assentiu sem discutir. Nas semanas seguintes, estabeleceu-se uma rotina. Passeios aos sábados, telefonemas durante a semana. Helena já o chamava confortavelmente de pai, enquanto Antônio, embora mais reservado, começava a se abrir. Clara observava essa aproximação com sentimentos conflitantes. Ricardo parecia genuinamente interessado nas crianças, mas algo a incomodava. As visitas coincidiam com reuniões de negócios nas proximidades. Durante os passeios, ele observava atentamente o funcionamento dos restaurantes, fazia perguntas sobre faturamento, expansão. Intrigada, Clara pediu a Marcos que investigasse discretamente a situação atual das empresas Albuquerque. 3 dias depois, o relatório confirmou suas suspeitas. O Império Albuquerque enfrentava graves dificuldades. Ações em queda, dívidas monumentais, propriedades sendo vendidas a preços irrisórios para gerar caixa. Parece que estão à beira do colapso, concluiu Marcos. Há rumores de que buscam um investidor majoritário com urgência. Peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O reaparecimento repentino de Ricardo, o interesse súbito pelos filhos, a aproximação cuidadosa e os elogios constantes ao Grupo Sabor. Naquela noite, Clara recebeu uma mensagem de Ricardo. Gostaria de conversar sobre um assunto importante, algo que pode interessar a você e ao futuro dos nossos filhos. Clara sentiu o estômago afundar. Ali estava, finalmente, a verdadeira motivação por trás de toda aquela encenação de pai arrependido. Amanhã, 10 horas no meu escritório, respondeu determinada a enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ricardo a recebeu no impressionante escritório central das empresas Albuquerque. Apesar da decoração luxuosa, Clara notou pequenos sinais de decadência, móveis ligeiramente gastos, ausência do costumeiro arranjo de flores frescas, menos funcionários circulando. Clara, obrigado por vir. Ricardo gesticulou para que sentasse. Como estão as crianças? Vamos direto ao ponto, Ricardo. Qual é o assunto importante que envolve o futuro dos nossos filhos? Ele ajeitou-se desconfortavelmente na cadeira. Tenho uma proposta de negócios para você. Uma proposta que beneficiaria a ambos e garantiria o futuro de Antônio e Helena. Estou ouvindo. As empresas Albuquerque estão enfrentando dificuldades temporárias. Precisamos de um parceiro estratégico com visão inovadora. E você pensou no Grupo Sabor como esse parceiro? Ricardo assentiu, aparentemente aliviado por não precisar elaborar mais. Seria uma fusão perfeita. Nossos hotéis com seus restaurantes, o know-how tradicional dos Albuquerque com a inovação do Grupo Sabor. Clara sentiu uma mistura de raiva e validação de suas suspeitas. Então é isso. 6 anos de silêncio absoluto. E quando seu império está em ruínas e o meu floresce, você coincidentemente se lembra que tem 2 filhos. Ricardo empalideceu. Não foi assim, Clara. Eu realmente queria conhecê-los. O teste de DNA, o teste que seu pai fez há anos, sim, estou ciente. E estou ciente também que você soube do resultado na época. Era um blefe, mas funcionou.
O olhar culpado de Ricardo foi toda a confirmação necessária. Você sabia. Todo esse tempo sabia que eram seus filhos e não fez nada. Não é tão simples. Nunca é, não é? Clara se inclinou ligeiramente. Deixe-me adivinhar. Mercedes não permitiu. Você não teve forças para enfrentá-la. Ela ameaçou me deserdar, explodiu Ricardo. E então papai faleceu e tudo começou a desmoronar. Ela tomava decisões, cada vez mais irracionais. E agora que está doente demais para impedir, você vem até mim, completou Clara, gelada. Não para construir uma relação genuína com seus filhos, mas para salvar os escombros do Império Albuquerque. Um silêncio pesado caiu entre eles. Finalmente, Clara perguntou: o que acontecerá se não houver essa fusão? Falência em 3 meses. A voz de Ricardo era quase um sussurro. Mercedes não sabe. Em seus momentos de lucidez, ainda acredita que estamos no auge. Clara sentiu uma pontada inesperada de compaixão. Havia algo profundamente triste na queda de uma dinastia como os Albuquerque. Quanto você precisa para estabilizar a situação? Perguntou, surpreendendo a si mesma. Você consideraria ajudar? Não falei em fusão. Perguntei quanto seria necessário para evitar a falência imediata. Enquanto Ricardo mencionava uma cifra considerável, Clara já calculava suas opções. Não por ele, mas pelos gêmeos que, querendo ou não, carregavam o nome Albuquerque e tinham direito a esse legado. Um legado que ela agora tinha poder para salvar ou deixar ruir. O que Ricardo não sabia era que qualquer decisão de Clara viria com termos muito específicos. Termos que mudariam para sempre o equilíbrio de poder entre eles. Tenho condições para este investimento, declarou Clara, após ouvir o valor que Ricardo necessitava. Condições? Ele parecia aliviado demais para questionar. Primeiro, você reconhece legalmente Antônio e Helena como seus filhos, com todos os direitos que isso implica. Ricardo assentiu prontamente. Já pretendia fazer isso. Segundo, 50% de suas ações nas empresas Albuquerque vão para um fundo no nome das crianças, acessível apenas quando completarem 25 anos. Novamente, Ricardo concordou sem hesitação. Terceiro, continuou Clara, sua voz endurecendo, você assume publicamente a verdade sobre nosso divórcio. Como me expulsou grávida, como negou a paternidade. Ricardo empalideceu. Clara, isso destruiria minha reputação. Exatamente. Reconstruí-la será seu projeto pessoal para os próximos anos. Ela inclinou-se sobre a mesa. Quarto, a administração das empresas Albuquerque será reestruturada. Você permanece como presidente, mas eu indico o novo CEO e diretor financeiro. Bastante severo, comentou Ricardo, lutando contra o orgulho ferido. Severo seria eu assistir à queda do seu império enquanto o meu continua crescendo. Severo seria negar a seus filhos a herança que lhes é de direito por conta dos seus erros. Ricardo observou Clara por longos segundos, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez em todos aqueles anos. Por que faria isso? Depois de tudo, por que me ofereceria qualquer tipo de ajuda? Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelos nossos filhos. 3 dias depois, uma matéria no principal jornal de negócios anunciava: Grupo Sabor e empresas Albuquerque anunciam parceria estratégica. O subtítulo revelava: Ricardo Mendonça reconhece publicamente filhos gêmeos com ex-esposa Clara Mendonça e admite erros do passado. A entrevista que acompanhava a matéria mostrava um Ricardo surpreendentemente honesto, assumindo como havia negado os filhos e expulsado Clara grávida, manipulado por sua mãe. As redes sociais fervilhavam com opiniões divididas. Alguns admiravam sua coragem em admitir os erros, outros o condenavam pela crueldade passada. Para Clara, aquela confissão pública era apenas o primeiro passo. Marcos já havia assumido temporariamente como CEO das empresas Albuquerque, implementando medidas drásticas de contenção de gastos e reestruturação. Como Mercedes está reagindo a tudo isso? Perguntou Clara durante uma reunião com Ricardo, no escritório central do Grupo Sabor. Ela não sabe de tudo. Ricardo passou a mão pelo rosto cansado. Seus médicos recomendam evitar situações estressantes.
Contei sobre as crianças, mas não sobre nosso acordo comercial. Ela vai descobrir eventualmente. Sim, mas espero que, quando isso acontecer, já tenhamos estabilizado a situação. Clara assentiu, satisfeita com os progressos. Os relatórios preliminares mostravam que a injeção de capital e a nova gestão já produziam resultados positivos. A credibilidade das empresas Albuquerque começava a se recuperar lentamente. Enquanto isso, o relacionamento de Ricardo com os gêmeos floresceu. Antônio finalmente baixou suas defesas, fascinado pelas histórias que o pai contava sobre os negócios da família. Helena, naturalmente mais calorosa, já o recebia com abraços entusiasmados. Clara observava essa aproximação com cautela. Parte dela ainda temia que Ricardo pudesse desaparecer novamente, deixando duas crianças de coração partido. Outra parte reconhecia que ele parecia genuinamente comprometido em ser um pai presente. "Mamãe, posso dormir na casa do papai no sábado?" perguntou Helena durante o jantar 2 semanas após o acordo. Clara quase engasgou com o vinho. "Na casa do papai, ele te convidou?" "Sim. Disse que tem um quarto enorme esperando por nós, com brinquedos novos e tudo mais." Clara trocou um olhar com Antônio, que permanecia em silêncio. "E você, filho?" "Também quer ir." O menino deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas Clara conhecia aquele brilho nos olhos. "Talvez. Se Helena for..." Clara respirou fundo. A ideia de seus filhos dormindo na mansão dos Albuquerque, onde Mercedes ainda vivia, causava-lhe calafrios, mas não podia negar essa experiência aos gêmeos. "Vou conversar com seu pai primeiro. Há detalhes que precisamos acertar." Mais tarde, naquela noite, Clara telefonou para Ricardo. Helena mencionou um convite para dormir na sua casa. "Isso é verdade?" "Eu ia te ligar sobre isso", respondeu ele rapidamente. "Sei que é um grande passo, mas pensei que poderia ser bom para eles conhecerem onde cresci." "E sua mãe?" Clara não conseguiu evitar a preocupação na voz. "Ela está no andar superior, com enfermagem 24 horas. Raramente desce. Prometo que as crianças não ficarão sozinhas com ela em nenhum momento." Clara hesitou. A ideia dos gêmeos naquela casa, sob o mesmo teto que Mercedes, ainda a perturbava. Mas negar significaria colocar-se como obstáculo entre os filhos e o pai. "Tudo bem", concordou finalmente. "Mas vou levá-los pessoalmente. E quero conhecer a enfermeira responsável por sua mãe." No sábado, Clara dirigiu até a mansão que um dia fora seu lar. Um nó de ansiedade apertando seu estômago. Os gêmeos no banco de trás mal continham a excitação. "É tão grande quanto lembro?" perguntou Helena, olhos arregalados, quando o portão imponente se abriu. "Maior, provavelmente", respondeu Clara, forçando um sorriso. Ricardo os recebeu na entrada, visivelmente ansioso e feliz. Clara notou pequenas mudanças na mansão, alguns quadros faltando, móveis antigos que certamente haviam sido vendidos para levantar capital, sinais sutis da crise que a família enfrentava. "Preparei uma surpresa para vocês", anunciou. Ricardo conduzindo os gêmeos até o jardim dos fundos. Clara os seguiu, recordando como adorava aquele jardim. Lá encontraram uma elaborada casa na árvore recém-construída, com escorregador, balanços e uma pequena tirolesa. Os gêmeos gritaram de alegria, correndo para explorar. "Mandei construir nas últimas 2 semanas", explicou Ricardo, observando orgulhosamente a reação das crianças. "Queria que tivessem algo especial aqui." Clara teve que admitir que o gesto era tocante. "Obrigada por isso. Significa muito para eles." Enquanto as crianças brincavam, Clara conheceu a equipe que cuidava de Mercedes. 2 enfermeiras profissionais que se alternavam em turnos, supervisionadas por um geriatra renomado. Sentiu-se mais tranquila ao constatar o profissionalismo do atendimento. "Ela pergunta pelos netos?" questionou Clara quando estavam a sós. Ricardo suspirou. "Nos dias bons, sim. Parece genuinamente curiosa. Nos dias ruins, ainda acredita que você nos enganou. Não sei se algum dia estarei pronta para permitir que ela os conheça." "Compreendo." Ricardo não insistiu. "É sua decisão como mãe." Aquela aceitação pacífica, o respeito por seus limites como mãe, era algo novo vindo de Ricardo. Clara percebeu que talvez ele estivesse realmente mudando.
Ao se despedir dos filhos, sentiu aquela pontada de ansiedade materna, o instinto protetor gritando para não deixá-los ali. Mas os sorrisos animados nos rostos de Antônio e Helena a convenceram de que estava fazendo o certo. Comportem-se, obedeçam ao pai e me liguem antes de dormir, recomendou, abraçando-os longamente. Ficarão bem, assegurou Ricardo, acompanhando-a até o carro. Prometo. Clara estava quase entrando no veículo quando notou um movimento na janela do segundo andar. Uma silhueta observava a cena. Mercedes. Um calafrio percorreu sua espinha, mas afastou o pressentimento ruim. Eram apenas os velhos medos ressurgindo. Naquela noite, voltando para seu apartamento vazio, Clara sentiu uma estranha mistura de emoções. Orgulho pelo império que construíra sozinha. Satisfação pela reviravolta que impusera a Ricardo. Mas também um vazio inexplicável, como se uma peça do quebra-cabeça ainda faltasse para completar sua história. Seu telefone tocou às 21 horas. Era Ricardo. Só liguei para dizer que está tudo bem, disse ele, percebendo sua provável ansiedade. Os gêmeos adoraram o jantar, tomaram banho e agora estamos lendo uma história antes de dormir. Quer falar com eles? Clara conversou brevemente com os filhos, confirmando que estavam felizes e seguros. Ao desligar, sentiu um peso saindo de seus ombros. Talvez isso pudesse funcionar. Talvez Ricardo realmente tivesse mudado. O que Clara não sabia era que naquele exato momento, no quarto de Mercedes Albuquerque, uma cena muito diferente se desenrolava. A matriarca, tendo um raro momento de completa lucidez, sentava-se ereta em sua cadeira de repouso, enquanto sua enfermeira pessoal lhe relatava os acontecimentos do dia. "Os gêmeos estão aqui? Na minha casa?" perguntou Mercedes, os olhos outrora nebulosos, agora brilhando com clareza perigosa. Sim, senhora. Seu filho os trouxe para passar a noite." Mercedes apertou o braço da cadeira com força surpreendente para sua condição. "Traga-me o celular e chame Victoria." Quando sua fiel assistente pessoal entrou no quarto, Mercedes já estava completamente desperta, como se a doença tivesse temporariamente recuado diante de sua determinação. "O plano que discutimos está na hora de implementá-lo", declarou com autoridade renovada. "Ricardo trouxe os bastardos para nossa casa." Victoria pareceu hesitar. "Dona Mercedes, talvez devesse reconsiderar. São apenas crianças." "E crianças que ameaçam tudo que construímos", cortou Mercedes friamente. "Uma delas nem mesmo carrega nosso sangue." Victoria franziu o senho, confusa. "Como assim?" Mercedes sorriu. Um sorriso frio e calculista que lembrava a mulher poderosa que um dia fora. "Tenho provas de que a menina não é filha de Ricardo. E amanhã, quando Clara vier buscá-los, todos saberão a verdade." O que Mercedes planejava era seu golpe final. Uma revelação explosiva preparada meticulosamente durante anos, guardada para o momento perfeito. Uma revelação que ameaçaria não apenas o acordo comercial entre Clara e Ricardo, mas a própria essência da família que ela construíra com tanto amor. No andar de baixo, alheios à tempestade que se formava, Antônio e Helena adormeciam pacificamente em sua primeira noite na mansão dos Albuquerque, enquanto Ricardo os observava com uma mistura de orgulho tardio e arrependimento pelos anos perdidos. Na manhã seguinte, Clara dirigiu até a mansão dos Albuquerque para buscar os gêmeos. Seu coração batia acelerado, uma ansiedade inexplicável acompanhando-a durante todo o trajeto. Havia dormido mal, atormentada por sonhos confusos, onde Mercedes aparecia sorrindo maliciosamente. Ao chegar, notou algo estranho. O movimento na casa era incomum para um domingo de manhã. Carros desconhecidos estacionados, pessoas de terno entrando e saindo. Quando tocou a campainha, foi recebida não por Ricardo, mas por Victoria, a assistente pessoal de Mercedes. "Senhora Mendonça, que bom que chegou. Por favor, acompanhe-me", disse a mulher com expressão tensa. "Onde estão meus filhos?" perguntou Clara, imediatamente alerta. "No jardim com o Sr. Ricardo. Mas antes, Dona Mercedes gostaria de vê-la." Clara parou no meio do hall de entrada. "Não tenho nada a tratar com Dona Mercedes. Ela insiste que é sobre as crianças. Um assunto urgente."
O tom enigmático deixou Clara inquieta. Contra seu melhor julgamento, seguiu Victoria, escada acima, até o quarto principal onde Mercedes Albuquerque passara décadas reinando sobre a família. A matriarca estava sentada em uma poltrona junto à janela, perfeitamente arrumada e maquiada. Muito diferente da imagem de uma paciente com Alzheimer avançado que Ricardo havia descrito. Seus olhos, semelhantes aos de Helena de maneira perturbadora, brilhavam com uma lucidez afiada. Clara, saudou Mercedes a voz mais forte do que seria esperado. Finalmente nos encontramos novamente. Sente-se, por favor. Prefiro ficar de pé. Onde estão meus filhos? Seus filhos, Mercedes repetiu, quase saboreando as palavras. É precisamente sobre isso que precisamos conversar. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seja direta, dona Mercedes, não tenho tempo para jogos. A idosa sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. Sempre direta, não é? Uma qualidade que não apreciei devidamente em você. Mercedes fez um gesto para Victoria, que se aproximou com uma pasta. O que diria se eu lhe contasse que uma dessas crianças não é filha biológica de Ricardo? Clara congelou, o sangue gelando nas veias. Do que está falando? Tenho aqui o resultado de um teste de DNA realizado com as mesmas amostras que meu falecido marido coletou. Mercedes retirou um documento da pasta. Como pode ver, Antônio é inequivocamente filho de Ricardo, mas Helena, bem, ela tem outro pai biológico. Clara pegou o papel com mãos trêmulas. Parecia um relatório legítimo de um laboratório renomado, com terminologia científica e tudo. Segundo o documento, enquanto Antônio apresentava 99% de compatibilidade com Ricardo, Helena não tinha relação biológica com ele. Isso é falsificado, declarou Clara, devolvendo o papel. Uma tentativa patética de separar nossa família novamente. Pensei que diria isso. Mercedes sorriu novamente, entregando-lhe mais documentos. Por isso tenho também estas fotos suas com seu amante na época, e registros de hotel e depoimentos. As fotos mostravam Clara com Diego, seu primo, em vários momentos. As mesmas imagens que Ricardo mencionara, mas agora acompanhadas de registros de hotel e recibos manipulados para parecer que mantinham um caso. Diego é meu primo, como já expliquei 1000 vezes. Clara manteve a voz firme, embora sentisse o pânico crescer. Isso é uma fabricação grosseira. Talvez ou talvez não. Mercedes inclinou-se ligeiramente. O importante é, o que Ricardo e as crianças pensarão quando virem tudo isso? Especialmente agora que finalmente estão construindo uma relação. Clara encarou a idosa com crescente clareza. É isso que sempre quis, não é? Destruir qualquer possibilidade de família entre nós. Quero apenas proteger o legado. Albuquerque, respondeu Mercedes friamente. Um legado que você agora ameaça tomar através desse acordo ridículo que meu filho ingenuamente assinou. Como soube do acordo? Clara questionou surpresa. Tenho meus métodos, querida. Mesmo doente. Mercedes ajeitou-se na poltrona. Agora temos duas opções. Você rasga esse acordo, devolve o controle total das empresas a Ricardo e mantém distância dos negócios Albuquerque para sempre. Ou essa documentação chega às mãos dele e das crianças hoje mesmo. O ultimato pairou no ar como uma nuvem tóxica. Clara sentiu uma fúria gelada tomando conta de seu corpo. Sabe o que é irônico, dona Mercedes? Por anos temi este momento. Temi que seu dinheiro e influência pudessem de alguma forma tirar meus filhos de mim. Clara deu um passo à frente, sua voz surpreendentemente calma. Mas agora percebo que não tenho mais medo de você. Devia ter, retrucou Mercedes. Posso destruir tudo que construiu com uma única ligação. Não, não pode. Clara sorriu pela primeira vez. Porque preparei-me para este dia. Seus documentos falsificados não significam nada contra anos de registros médicos, testes de DNA legítimos que realizei quando os gêmeos nasceram, e testemunhas do seu comportamento manipulador. Foi a vez de Mercedes parecer desconcertada. Está blefando. Uma empresária bem-sucedida aprende a se proteger, dona Mercedes. Especialmente quando tem uma inimiga declarada com recursos ilimitados. Clara recolheu os documentos falsificados. Levarei estes comigo.
Serão úteis quando abrir um processo por falsificação, calúnia e assédio. Mercedes empalideceu, visivelmente. Não ousaria. Não subestime o que uma mãe faria para proteger seus filhos. O mesmo conselho que você deu a Ricardo 6 anos atrás, lembra? Clara dirigiu-se à porta. Agora, se me der licença, vou buscar meus filhos. Ambos meus filhos. No jardim, Clara encontrou Ricardo brincando com os gêmeos na casa da árvore. A cena era surrealmente normal. Um pai e seus filhos rindo, juntos numa manhã ensolarada. Por um momento, hesitou em interromper aquele momento de felicidade. Mamãe! Helena gritou ao vê-la, descendo rapidamente pelo escorregador. Clara abraçou a filha com força extra, como se temesse perdê-la. Antônio logo se juntou ao abraço. Tudo bem? Perguntou Ricardo, aproximando-se com expressão preocupada. Você está pálida. Precisamos conversar, respondeu Clara, em particular. Enquanto as crianças continuavam brincando sob supervisão de uma babá, Clara conduziu Ricardo até o gazebo no fundo do jardim. Ironicamente, o mesmo lugar onde fora fotografada com o primo anos atrás. Sua mãe acaba de me mostrar documentos forjados alegando que Helena não é sua filha biológica, disse sem rodeios. Ricardo empalideceu. O quê? Isso é absurdo. Concordo, mas ela está determinada a usar isso para nos separar novamente. Para anular nosso acordo. Ricardo passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Ela me disse que queria conhecer os netos hoje. Achei que finalmente estava aceitando. Ela nunca aceitará, Ricardo. E precisamos decidir agora como lidar com isso, antes que afete as crianças. Ele a fitou intensamente. Você acredita mesmo que eu duvidaria novamente? Que cairia no mesmo truque? Não sei. Caiu uma vez. Era jovem e inseguro. Não. Sou mais aquele homem. Ricardo respirou fundo. E Helena é tão minha filha quanto Antônio é meu filho. Não preciso de testes para saber disso. As palavras tão diferentes das proferidas naquela noite fatídica 6 anos antes atingiram Clara profundamente. Havia uma sinceridade nele que não podia ser ignorada. O que fazemos agora? Ricardo pareceu tomar uma decisão difícil. Vou interná-la. Os médicos já recomendavam uma clínica especializada há meses, mas resisti por sentimentalismo. Agora vejo que é necessário. E quanto ao nosso acordo, permanece exatamente como está, confirmou Ricardo com firmeza. Na verdade, quero ampliá-lo, transferir mais ações para os nomes das crianças, criar uma fundação educacional com o nome delas. Clara o observou atentamente, procurando qualquer sinal de falsidade. Não encontrou nenhum. Por quê? Perguntou. Finalmente. Porque estou tentando fazer a coisa. Certa mesmo que tarde demais. Ricardo hesitou antes de continuar. E porque vejo o que você construiu, Clara. Não apenas um império de restaurantes bem-sucedidos, mas uma família sólida. Crianças equilibradas e felizes, apesar da ausência do pai. Você conseguiu tudo isso sozinha, enquanto eu deixei que minha mãe destruísse tudo o que importava. Uma semana depois, Mercedes Albuquerque foi discretamente internada em uma clínica de luxo especializada em pacientes com Alzheimer. Os documentos falsificados foram destruídos e o acordo entre Clara e Ricardo foi não apenas mantido, mas expandido, garantindo um futuro seguro para Antônio e Helena dentro do legado de ambas as famílias. Durante a festa de 6 anos dos gêmeos, realizada no jardim renovado do Sabor de Casa, Clara observava seus filhos correndo entre convidados, Ricardo participando ativamente das brincadeiras. Sr. Antônio, seu primeiro mentor, conversava animadamente com Marcos sobre planos de expansão internacional do Grupo Sabor. Pensativa? Perguntou Renata, aproximando-se com 2 taças de champanhe. Refletindo sobre o caminho até aqui, respondeu Clara, aceitando a bebida. 6 anos atrás estava grávida, abandonada, na chuva. Hoje comandamos um império gastronômico. Os gêmeos estão felizes, e até Ricardo encontrou seu lugar nessa história. É uma história e tanto, comentou Renata. Deveria virar um livro algum dia. Clara riu, erguendo a taça num brinde. A família que escolhemos, a resiliência e aos novos começos.
Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Clara Mendonça finalmente sentia que o círculo se fechava. Não com vingança ou amargura, mas com algo muito mais valioso. A paz de quem sabia que construíra com as próprias mãos uma vida plena. Uma vida que nem mesmo Mercedes Albuquerque, com todo o seu poder e fortuna, pudera destruir. Alguns dizem que o sucesso é a melhor vingança. Mas, para Clara, o verdadeiro triunfo não estava nos restaurantes premiados ou nas contas bancárias recheadas. Estava nos sorrisos de seus filhos, na força que descobriu dentro de si e na certeza de que, não importava o que o futuro reservasse, nunca mais seria definida pelos erros ou julgamentos alheios. 2 anos se passaram desde o acordo final com Ricardo e a internação de Mercedes. O Grupo Sabor agora se expandia além das fronteiras paulistanas, com restaurantes em Curitiba, Belo Horizonte e Lisboa. Clara Mendonça, agora com 39 anos, era reconhecida internacionalmente como empresária e chefe de impacto social. Ao lado de Renata e Marcos, fundara o Instituto Essência, um projeto que oferecia formação gastronômica gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade. O programa, que já contava com mais de 200 formadas, tornara-se um modelo replicado por instituições estrangeiras. Na cerimônia de inauguração da nova unidade do Instituto, em Salvador, Clara subiu ao palco com Helena e Antônio ao seu lado. A plateia, composta por ex-alunas, autoridades e jornalistas, aplaudiu de pé enquanto Clara falava com firmeza. Quando fui expulsa de casa, grávida e desacreditada, nunca imaginei que aquele momento marcaria o início da minha verdadeira história. Hoje, vejo que as dores que carregamos também podem nutrir o mundo, se soubermos transformá-las. O discurso viralizou nas redes sociais. Influenciadores, revistas femininas e até chefes estrelados repostaram trechos com frases como resiliência, a mesa e a revolução de Clara Mendonça. Mas não eram só flores. O sucesso do Instituto também incomodava setores conservadores. Uma semana após a inauguração, Clara recebeu uma carta anônima ameaçando revelar um segredo antigo que poderia arruinar tudo. A letra era familiar. Suspeitou de antigos aliados, de Mercedes. Em vez de ceder ao medo, Clara contratou um investigador privado. Em poucos dias, descobriu que um ex-advogado de Mercedes tentava vender para a imprensa documentos antigos da família Albuquerque. Entre eles, estava uma carta jamais enviada. Uma confissão da própria Mercedes, datada de anos atrás, assumindo que havia falsificado os documentos de DNA de Helena para manter o controle sobre Ricardo. Era a prova definitiva. Clara convocou uma entrevista coletiva revelando tudo com transparência. Mostrou a carta, os documentos forjados e concluiu: muitos tentaram destruir o que construí, mas não construí sozinha. Construí com amor, com verdade, com meus filhos ao meu lado. E é por isso que nada disso vai cair. A opinião pública, longe de se voltar contra ela, fortaleceu ainda mais seu legado. Helena, que agora com 8 anos começava a entender melhor o mundo, leu os comentários com olhos brilhando. Mamãe, você é uma heroína? Clara sorriu. Sou apenas uma mãe, mas às vezes ser mãe é ser heroína também. E esse era apenas o início de uma nova fase, a de perpetuar o que ela construiu. Não apenas para seus filhos, mas para centenas de outras. Mulheres que um dia ouviram que não seriam nada. E agora eram tudo. Aos 9 anos, Helena Mendonça mostrava sinais claros de que herdara mais do que os olhos intensos de Clara. Era destemida, criativa e exibia uma sensibilidade aguçada para os sabores. Numa visita ao restaurante Essência, surpreendeu os chefes ao sugerir um ajuste na sobremesa do dia. Está muito doce. Se colocarmos um toque de acidez aqui, o final fica mais limpo, opinou enquanto mexia uma colher dentro da boca, pensativa. Renata, gargalhou-se, temos uma mini-chefe aqui. Clara observava a cena com orgulho, mas também com cautela. Não queria que os filhos fossem pressionados por expectativas.
Mas Helena parecia seguir seu próprio ritmo, sem medo de experimentar ou errar. Foi então que surgiu o convite inesperado. O programa televisivo Jovens Talentos da Cozinha, uma espécie de reality show educativo, desejava que Helena participasse da nova temporada. Isso é muito para ela. É só uma criança, disse Clara a Renata durante a reunião de pauta. Sim, mas ela quer e está pronta. Helena tem opinião, carisma e talento. Vai encantar o Brasil. Depois de muito refletir, Clara cedeu, com uma condição. Helena teria acompanhamento psicológico durante todo o processo. Ricardo, que acompanhava tudo de perto, concordou. Durante as gravações, Helena rapidamente se tornou a favorita do público. Criava pratos coloridos, dava nomes divertidos aos preparos e encantava jurados com sua sinceridade brutal e espontânea. Eu acho que você tentou sofisticar demais, moço, disse a um concorrente adolescente. Não é porque é bonito, que tem gosto bom. Clara assistia cada programa com o coração na mão, não por medo do fracasso da filha, mas pela rapidez com que Helena crescia sob os holofotes. Sentia orgulho, sim, mas também nostalgia daquele tempo em que o mundo da menina se limitava à cozinha de casa. Na final do programa, Helena ficou em segundo lugar, perdendo por um único ponto de técnica. Mas saiu consagrada como a nova promessa, mirim da gastronomia brasileira. Você brilhou, minha filha, disse Clara, abraçando-a ao final. E o mais importante, foi você mesma o tempo todo. Helena sorriu, os olhos brilhando. E você, mamãe, já era famosa. Agora é minha vez. Clara riu, mas no fundo soube que a filha não estava brincando. E assim, sob os olhares de um país inteiro, nascia uma nova geração. Enquanto Helena brilhava sob os holofotes, Antônio Mendonça preferia o silêncio das bibliotecas e a precisão dos números. Aos 10 anos, já lera livros sobre economia, arquitetura e ciência de dados. Clara, ao notar o interesse precoce, providenciou um mentor, o professor José Azevedo, especialista em matemática aplicada e amigo pessoal de Marcos. Ele não precisa ser gênio, José. Só quero que tenha a chance de explorar o que gosta, disse Clara. José concordou, mas logo percebeu que Antônio era de fato especial. Em poucas semanas, o garoto resolvia equações universitárias com naturalidade. Começou a criar projetos próprios, como um aplicativo que calculava desperdício de alimentos em restaurantes. É para ajudar a mamãe a economizar nos estoques do Grupo Sabor, explicou com modéstia. O aplicativo, apresentado em uma feira de tecnologia escolar, atraiu a atenção de investidores. Clara recusou todas as ofertas. Antônio ainda é uma criança. E isso será algo dele, não nosso. Mas a atenção da mídia veio inevitavelmente. Matérias intituladas O Pequeno Gênio da Gastronomia Tech começaram a circular. Antônio lidava bem, mas mantinha-se discreto. Enquanto a irmã buscava o palco, ele buscava os códigos e as estruturas escondidas por trás do sucesso dos restaurantes. Foi em uma dessas visitas que presenciou um gerente destratando um funcionário com necessidades especiais. Antônio interveio. Isso não está certo. Nós temos uma política de inclusão. Você está quebrando um valor da nossa família. O relato chegou a Clara, que convocou o gerente para uma reunião e elogiou o filho. Isso é liderança, Antônio. A mais rara de todas. A que defende quem não pode se defender. Com 12 anos, o menino já integrava o Conselho Juvenil do Instituto Essência e ajudava a construir um sistema digital de gestão de doações. Sua visão de mundo estava enraizada na justiça e na inovação. Numa noite, Clara o encontrou ainda acordado, estudando com o laptop no colo. Você não tem prova amanhã? Tenho, mas queria terminar esse protótipo para medir eficiência de energia nas cozinhas. Clara sorriu e beijou-lhe a testa. Você vai longe, meu filho, mas não esqueça, antes de ser gênio, seja feliz. Antônio sorriu de volta. Tô tentando, mas às vezes parece que sou de outro planeta. Clara sentou-se ao seu lado. Então talvez sua missão seja tornar este planeta melhor. Com a fama precoce dos gêmeos, veio também a necessidade de equilíbrio. Clara sabia que
O sucesso podia ser tanto uma bênção quanto uma armadilha. Decidiu, portanto, levá-los para uma viagem de 1 mês pela Europa durante as férias escolares, não como empresários mirins, mas como simples crianças. Lisboa foi a primeira parada. No restaurante do grupo Sabor da capital portuguesa, Helena foi convidada a preparar uma sobremesa especial da noite. Antônio, por sua vez, ajudou a organizar os pedidos do dia com um novo sistema digital que havia desenvolvido durante o voo. Mas após o expediente eram turistas. Corriam por vielas antigas, comiam pastéis de nata, ouviam fado e perguntavam sobre castelos. Na França, visitaram uma fazenda orgânica nos arredores de Lyon. Clara queria que entendessem a origem dos alimentos, o tempo da terra. Lá viram a colheita, ordenharam vacas e colheram lavanda. Isso sim é luxo, disse Clara, observando os filhos dormirem abraçados ao aroma dos campos. Na Itália, em Florença, Ricardo os encontrou para passar. Há alguns dias, havia sugerido isso com antecedência e Clara, embora receosa, concordou. No entanto, as intenções dele pareciam genuínas. Ele queria se reconectar, não apenas como pai, mas como parceiro de caminhada. Acha que algum dia poderíamos ser uma família de novo? Perguntou ele, numa noite à beira do Arno. Clara o olhou longamente. Somos uma família, Ricardo, mas não mais da forma que você conheceu. Ele assentiu em silêncio, respeitando a resposta. Mas foi em Roma que Helena fez a pergunta que Clara temera por anos. Mamãe, se um dia eu quiser morar com o papai, você deixaria? Clara sentiu um aperto no peito, mas respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. Eu deixaria, porque confiança não se impõe. Se você sentir que precisa disso para crescer, vou confiar. Mas confie também que sempre vou estar aqui quando quiser voltar. A resposta sincera fez Helena abraçar a mãe com força. Eu não quero ir, só queria saber se você deixaria. Clara sorriu e soube que pela primeira vez sua filha realmente acreditava na liberdade do amor que recebia. De volta ao Brasil, os gêmeos tinham outra surpresa. Ricardo havia comprado uma antiga casa colonial em Paraty e convidado os filhos para reformá-la juntos. Vai ser nossa casa de fim de semana. Quero que tenham algo nosso fora de São Paulo, onde o tempo corre mais devagar. Helena já escolhia cores para os quartos, enquanto Antônio fazia planilhas de orçamento para a reforma. Clara os observava à distância, com um sentimento agridoce. Tinha criado filhos livres, e filhos livres, cedo ou tarde, fariam seus próprios caminhos, mesmo que isso significasse se afastar por um tempo. Mas ela estava pronta. E, mais importante, eles também estavam. Alguns meses após o retorno da viagem, Clara recebeu uma ligação inesperada de Carmen, sua antiga amiga e primeira apoiadora, agora vivendo com a filha no interior de Minas Gerais. Dona Clara, desculpa ligar assim, mas achei que devia saber. Estou com exames aqui, e o médico confirmou. É câncer. Clara sentiu o chão fugir por um instante. Carmen havia sido seu porto seguro no momento mais sombrio da vida. Sem ela, talvez nem tivesse conseguido manter-se de pé nos primeiros meses da gravidez. Estou indo aí, hoje mesmo. Em menos de 24 horas, Clara estava na pequena cidade de Tiradentes. Carmen a recebeu com o mesmo sorriso de sempre, mas o corpo enfraquecido denunciava a gravidade da situação. Não quero pena, minha filha. Só queria te ver e dizer que te considero como filha de verdade. Clara segurou as mãos da amiga. Você é parte da minha história. E agora é hora de cuidar de você como você cuidou de mim. Nos meses que se seguiram, Clara dividia-se entre São Paulo e Tiradentes. Montou uma rede de apoio com médicos, terapias, cuidadores, mas era na varanda da casa simples de Carmen, sob o céu estrelado do interior, que as conversas mais marcantes aconteciam. Eu me preocupo com você, sabia? Disse Carmen certa noite. Tudo que você construiu é lindo, mas às vezes parece que vive como quem ainda precisa provar algo. Clara refletiu sobre isso por dias. De volta à capital, pediu afastamento temporário das funções executivas do Grupo Sabor. Renata assumiu a liderança e Clara passou a dedicar-se a um projeto antigo.
criar uma escola de formação em gestão emocional e liderança para mulheres. É hora de ensinar não só a cozinhar ou empreender, mas a existir com verdade, sem medo de ser quem se é, explicou em entrevista a uma revista. Chamou o projeto de Raízes, em homenagem às sementes lançadas por Carmen, sua avó, e tantas outras mulheres que a moldaram. Enquanto isso, Helena e Antônio amadureciam. Ela começava a estudar teatro além da gastronomia, ele codificação e direito. Clara os observava florescendo como árvores distintas de uma mesma floresta. Foi em uma dessas visitas a Carmen, já muito debilitada, que recebeu seu último pedido. Quando eu me for, não faça um velório. Triste, faça um almoço no sabor de casa. E conte minha história, para outras mulheres saberem que elas também podem se levantar. Clara prometeu. E cumpriu. Na semana seguinte ao falecimento de Carmen, o restaurante onde tudo começara foi fechado por um dia para um evento especial. Chamou-se Mesa da Gratidão. Cada prato trazia uma lembrança, uma fase, um sentimento. Nos guardanapos, em vez de logotipo, lia-se: para toda mulher que um dia acolheu outra como filha. Ao final da tarde, Clara subiu ao palco improvisado no Salão do Sabor de casa. Olhou para Helena e Antônio e disse: é possível recomeçar de qualquer lugar. Eu sei porque recomecei da chuva e encontrei abrigo em uma mulher que me chamou de filha sem pedir nada em troca. Hoje, nós somos o abrigo, e essa é nossa missão agora. A plateia, composta por ex-alunas, chefes de cozinha, políticos e amigos, permaneceu em silêncio reverente por alguns segundos. Então, aplaudiu de pé. Ali, Clara percebeu que a vida lhe dera tudo o que precisava. E mais, dera-lhe o poder de devolver ao mundo. Alguns meses após o evento Mesa da Gratidão, Clara recebeu um convite especial. O renomado guia europeu Taste & Soul anunciara que o Essência havia sido selecionado para concorrer ao prêmio de melhor restaurante da América Latina. Seria a primeira vez que um empreendimento brasileiro, fundado por uma mulher solo, concorreria ao título. Isso é enorme, Clara, disse Renata, quase sem fôlego ao entrar em sua sala. Eles vão vir jantar aqui, em segredo, em algum momento das próximas semanas. Precisamos estar impecáveis, inspirados. Transcendentes. Clara sorriu. Já não sentia o velho frio na barriga. Sabia quem era. Sabia o que havia construído. Mas também sabia que não estava sozinha. Ligou para Marcos, organizou uma reunião com os chefes e pediu uma coisa clara. Não quero que tentem impressionar. Quero que toquem o coração deles. Cozinhem como se fosse o último jantar antes de partir. Coloquem alma no prato. Enquanto isso, a rotina familiar seguia seu curso. Helena participava de uma peça no teatro da escola, interpretando Joana d'Arc. Antônio finalizava um projeto para uma ONG que usava a tecnologia para mapear famílias em situação de fome. E Ricardo, cada vez mais presente, começava a integrar-se de forma natural à vida cotidiana dos filhos. Numa noite, após ensaiar, com Helena, Ricardo pediu a Clara que o acompanhasse ao terraço do prédio. Você tem tempo para um vinho? Ela hesitou, mas assentiu. O céu estava limpo, as luzes de São Paulo pulsavam lá embaixo, e por um instante o tempo parecia ter desacelerado. Sabe, Clara, começou Ricardo erguendo a taça, às vezes eu penso se ainda há espaço para nós de alguma forma. Ela respirou fundo. O que tivemos não se apaga, Ricardo, mas também não se repete. Crescemos, machucamos, mudamos. O amor pode ter mudado de forma, mas ele ainda existe. Só que agora ele serve aos nossos filhos. Ele abaixou a taça, pensativo. Eu gostaria de estar mais perto, de estar ao seu lado nos próximos capítulos. Não como marido, talvez, mas como algo mais sólido. Clara encarou-o com ternura e firmeza. Então seja sólido, seja constante, não com palavras, mas com presença. A vida não precisa de grandes gestos, Ricardo. Precisa de consistência. Na semana seguinte, a visita dos avaliadores aconteceu sem alarde. 3 pessoas, discretas, entraram no restaurante e pediram o menu degustação. Saíram 2 horas depois, em silêncio. Clara soube que havia sido um sucesso
quando um dos cozinheiros, emocionado, disse: "Um deles chorou no quarto prato. Era o de feijão com espuma de alho e farofa de castanha. Disse que era como voltar para casa." 3 meses depois, durante um evento em Bogotá, o resultado foi anunciado. O Essência conquistava o prêmio de melhor restaurante da América Latina. Clara subiu ao palco ovacionada. Com os olhos marejados, segurou o troféu e disse: "Este prêmio não é só meu. É da menina que foi expulsa grávida e caminhou debaixo da chuva. É da mulher que acreditou que podia ser abrigo, não tempestade. E é de todos que hoje colocam amor no prato para alimentar o mundo. Obrigada." Aplaudida de pé, Clara sentia que aquele momento era mais do que reconhecimento. Era a confirmação de que havia cumprido sua promessa feita anos antes sob o temporal: sobreviver e voltar mais forte.